Graça e paz a todos os filhos amados pelo Pai, que Ele redimiu na cruz, trazendo para si todas as almas, todos os seres viventes para Ele, e nos perdoando de todo o pecado, nos fazendo assentar em regiões celestes, escrevendo nosso nome no livro da vida, a qual ninguém pode mais apagar, nos livrando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, e nos abraçou como filhos e nos deixou aqui o Espírito Santo. Bem, vamos fazer uma série de mensagens que vamos falar acerca do livro do Apocalipse, capítulo 6, aonde se refere aos cavalos, os quatro seres viventes, os quatro animais. Vamos entender ali as cores dos animais, o que eles simbolizam, o que significa também. E eu conto com você para que a gente possa crescer junto na graça e nesse conhecimento da palavra, porque quem vai dar luz a essa palavra é o Espírito Santo, porque, como diz Paulo, não que sejamos capazes, mas o próprio Pai nos capacita. Mas antes de eu falar sobre o tema que vamos abordar hoje, que é o cavalo branco, vamos falar um pouco sobre o autor do livro, que é João, né? Segundo os relatos bíblicos, ele foi na época o último apóstolo a viver, né? Os demais já tinham morrido. Ele anunciou a fé cristã por onde passou, foi perseguido por questões também políticas e religiosas da época, né? Segundo consta nas páginas do seu próprio livro, ele fala assim: ao ser preso, foi enviado para o exílio na ilha de Pátmos, na Grécia. Ele disse assim: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra do Pai e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Então, esse relato de João, que ele teve na prisão, né, na ilha de Pátmos. Mas vamos continuar falando um pouco sobre o apóstolo João. A tradição também diz, né, que João viveu muitos anos em Efésios, foi para Efésios e ali teria escrito vários livros, não o Apocalipse, mas outros livros em que em suas cartas foi descritos, ele escreveu em Éfesos, né? Depois, sim, ele foi para de Pátmos ali, escreveu o livro de Apocalipse, que na verdade é revelação de Jesus Cristo. Em algum momento durante esse reinado do imperador romano Domiciliano, entre 81 e 96 ou aliás, depois de Cristo, o apóstolo João foi banido para a ilha de Pátmos. Foi na ilha de Pátmos que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro de Apocalipse. Bem, onde fica essa ilha de Pátmos? A ilha de Patmos é na Grécia, está localizada na extremidade do leste do Mar Egeu. Ela é uma das ilhas que compõem o arquipélago ali da Grécia, que significa 12 ilhas. Fica por volta de 55 quilômetros do continente da Turquia. Essa região era conhecida como a Ásia Menor no tempo dos apóstolos. Alguns defendem que só eram mandados para essa ilha as pessoas perversas e más ou perigosas, né? Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Então, isso aconteceu com o João. Esse é um relato falando sobre o nosso autor. Alguns dizem, né, alguns teólogos, que há uma confusão em que esse João que escreveu o Apocalipse não é o mesmo João chamado João Amado, ou então o João do Amor. Mas pelas as palavras e as letras poéticas que nós podemos entender aqui no livro de Apocalipse, imaginamos sim, e temos até convicção que foi o próprio apóstolo João que escreveu. Apesar que havia vários Joãos que se converteram, como o próprio João Marcos, né? Mas, e sabemos sim, pelos relatos das letras poéticas de João, que de fato foi o apóstolo amado João. Ok? Grande parte da linhagem utiliza o livro de Apocalipse como simbologia, uma visão profética e descreve vários personagens, figuras, cores, animais, bestas, carneiros, pedras preciosas, estrelas, objetos. São várias coisas que João usa como simbologia para mostrar algo que irá acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, o apóstolo João usa muito de simbologia. E tem um ditado da Grécia e também dos antigos que eles descreviam o que viam. Então ele via e do jeito que viam, ou desenhavam, ou
e escreviam, ok? Então, a Bíblia toda são retratos de muitas coisas em figuras, em simbologias, analogias, e somente o próprio Espírito Santo é que pode nos dar esse entendimento acerca de todas as coisas na revelação da sua palavra, né? Concentrado na palavra, concentrado no amor do Pai para que ele possa revelar. Bem, nós iremos começar agora a falar acerca do primeiro cavalo, né? Que está ali registrado no Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que diz assim: a visão começa assim: vi um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencedor e para completar sua vitória. Bem, essa linguagem de João ao ver esse cavalo branco, ele diz que ele vem com um arco, mas esse arco não tem flecha, certo? Também diz que ele saiu vencedor para vencer. Então, isso significa que esse arco vai alcançar em longa distância, ou seja, significa que será o alcance muito longo desse cavalo branco, que na verdade esse cavalo branco não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esse cavalo branco simplesmente é a falsa paz. Na verdade, esse cavalo branco é o anticristo. Esse cavaleiro não é Jesus. Não pode ser Jesus, porque Jesus está abrindo o selo. Ele está abrindo o selo e os animais, cada animal é que chama cada personagem. Jesus Cristo não chama nenhum. Quem chama é o animal. Ali tem um touro, tem a águia, tem um leão e tem um homem. Mas quem chama cada personagem são os animais, ok? Então por que não pode ser Jesus? Jesus está quebrando o selo, então não é Jesus. Esse cavaleiro tem um arco, mas não tem flecha. Tem uma coroa, mas não tem reinado. Saiu para vencer, mas será derrotado. Jesus não viria para a terra somente num cavalo montado num arco, com um arco na mão, sem flecha, ou sem um exército. Ele não viria para cá sozinho. E também não ia trazer esses terrores que simbolizam esses 4 seres, esses 4 cavalos. Jesus não viria com esses personagens de terror e de desgraças. Certamente que não, que ele é o príncipe da paz, ele não é o cavaleiro da guerra. Né? E eu quero colocar aqui para vocês algumas diferenças entre o cavaleiro do cavalo branco e também de Jesus, que está registrado no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11. Então vamos ver a diferença. Do capítulo 6 de Apocalipse, a partir do versículo 2, está assim, ó. Ele é visto na terra, esse cavaleiro. Tem um arco na mão, recebe uma coroa, é visto sozinho, com apenas um cavalo e um cavaleiro anônimo. Vem no início da grande tribulação. Então, ele vai receber essa coroa de quem? Essa coroa que ele vai receber, certamente, ele vai ser coroado como o Messias que os judeus tanto esperam. O Messias eclesiástico e político. Na verdade, ele vem ser coroado pelos judeus. E esse arco alcançará muitas pessoas, muitas nações vão se unir a ele. Segundo, o nosso Jesus, ele vem e é visto no céu. Tem uma espada na boca, muitos diademas, acompanhado com um exército de malachins, que são os anjos, com muitos cavalos, tem 4 nomes e aparece no fim da tribulação. E o mais interessante é que Jesus Cristo, quando estava com os discípulos, ele alertou sobre esse cavalo branco. Você veja isso em Mateus 24, a partir do versículo 4 até o 5, ele diz: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ainda em Mateus 24, 23 e 26, são os versículos, capítulo 24, versículo 23 até o 26. Assim, se não, alguém disser, veja aqui, está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que vão realizar grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja, que eu os avisei. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia, ou ali está dentro de casa, não acrediteis.
Ou seja, Jesus já tinha alertado os seus discípulos acerca desse indivíduo que vem trazendo uma falsa paz e que enganarão a muitos, pois os judeus esperam um Messias que venha como um guerreiro, e um Messias que venha para unir as nações. Na verdade, esse Messias é o enganador, é o anticristo, é o iníquo, que vai fazer a sua aliança com vários reinos e vai criar apostasia, né? A apostasia vai ser feita, é o iníquo, ou seja, é o ministério da iniquidade, é o eclesiástico com a política. Jesus, ele já é coroado. Jesus é rei de reis, senhor dos senhores. O apóstolo Paulo diz assim lá em 1 Timóteo 6,15, o qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e o único soberano rei de reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Observamos, entanto, que Jesus já é coroado, ele não precisa ser coroado, e já foi coroado. Ou você lembra do Salmo 24? Levantai as cabeças, levantai o portais eterno para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, então? É Cristo. Ele é o único Rei da Glória. Agora, esse Messias que vai vir, muitos vão acreditar nessa falsa paz. O apóstolo Paulo é tão inteligente que deixou várias informações para a gente, né? Que esse cavalo branco, como ele disse agora, que representa a falsa paz, que é o anticristo, e Paulo descreve ele lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição. Olha só, repentina destruição. As dores de parto, como toma uma mulher que está grávida, de forma que quem vai encontrar escape? Revestidos de Cristo e vigiai. Então, apóstolo Paulo está dizendo que esse anticristo, que vai trazer essa paz entre aspas, né? Entre aspas, que ele vai vir, muitos vão acreditar, vai voltar os sacrifícios e rituais da antiga lei, porque ele tem que cumprir a lei. Por quê? Porque os judeus estão esperando o Messias que venha ser cumpridor de lei, que venha fazer conforme está escrito em vários livros do Velho Testamento, em Deuteronômio, em Malaquias, que fala da restauração do templo, da restauração dos sacrifícios, da restauração do altar, né? Então tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque está previsto. Você vê as últimas notícias que Israel está querendo fazer o Tratado de Abraão. Ou seja, o Tratado de Abraão é com a Ásia Menor, é com esses povos, Catar, Iraque, Afeganistão. Ou seja, haverá essa unificação e muitos vão admirar ele. E por admirar ele, vão confiar plenamente nele. Ok? Por isso que depois se segue esses outros cavalos que vai representar exatamente ao contrário, que se vão levantar contra o próprio Messias do judeu e aonde vai começar as guerras, ok? Então, vamos deixar aqui bem afirmado que muitos pregadores afirmam porque vê um cavalo branco e alguém montado nele, pensa que é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, é o anticristo. Jesus vem com espada. Jesus vem com a coroa, já vem coroado, vem com a espada na sua boca, 2 espadas em sua boca. E ele vem cheio de glória, e vem com seus marins, com seus anjos à terra. Ele não vai vir sozinho, trazendo maléfias, trazendo maldições, trazendo destruição. Não, porque ele é restaurador de vida. Ele é o autor da vida. Ele não é o autor da destruição. Quem é o autor da destruição é o falso Messias que vem vestido de branco, que vai ser coroado pelos judeus, que vai erguer o terceiro templo, que vai se sentar na cadeira como se fosse Deus, e haverá grandes sinais, haverá grandes conciliações com nações. Por quê? Porque certamente sim haverá caos no mundo para que ele venha trazer uma falsa paz. Então, alguém te perguntar, você ouviu algum pregador dizendo que esse cavalo aí representa a paz e a coroa que foi dada para ele será a autoridade? Não
creia que não é. Este, na verdade, é o anticristo. Na segunda série, vamos falar do cavalo, o outro cavalo, ok? Espero que você entenda o que eu falei, que seja de aproveitamento para você e para o seu conhecimento, ok? E não se esquecendo que esses cavalos, cada um deles tem cor. O primeiro cavalo é branco, o segundo cavalo é vermelho, o terceiro cavalo é preto e o quarto cavalo é amarelo. Na verdade, esse cavalo vermelho é fogo. Esse cavalo preto, na verdade, é trevas no hebraico. Esse cavalo amarelo é cor de cadáver. Não é amarelo, é cor de cadáver, morto, sem sangue. Essa está no hebraico original. É um cavalo sem vida, um cavalo transparente, como fosse um morto, uma pessoa morta, sem sangue no corpo. Então, vamos partir, a segunda etapa desse estudo será o cavalo vermelho. E que a graça e a paz do nosso Pai Santo esteja na vossa vida, que vocês cresçam em conhecimento, em graça, e sempre conferindo coisas espirituais como espirituais. Tudo que o pastor for pregar, observe na palavra. Se tem alguma indagação, pergunte. Se tem alguma dúvida, pergunte. Ele foi colocado para isso, para te ensinar, para te educar, para que tu possa crescer na graça e no conhecimento. Por isso que ele é pastor. Porque pastor pastoreia as ovelhas. As ovelhas precisam de ouvir boas coisas, ou comer uma boa comida, não comer restos que estão dando por aí. Mas creia que as palavras que vêm do seu pastor é para edificar você, porque ele lê a palavra e estuda para que você cresça em conhecimento. Então, graça e paz, e tenham todos aí felicidade e muita saúde.